Participam desta edição o advogado Ayrton Soares e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa. E você que está em casa, como sabe, pode participar no final da edição, que tem o quadro Bate Pronto. Nossos comentaristas vão responder as perguntas do público sobre os assuntos da edição de hoje. Mande seu comentário. O endereço está aí na sua tela, twitter.com/jornal_cultura. E a polícia investiga a morte do policial militar Jairo de Aquino. Ele foi morto com 4 tiros ontem à noite em Jandira, na Grande São Paulo. Jairo é irmão do suspeito de mandar matar o prefeito da cidade, Brás Pasqualin. O policial militar Jairo de Aquino foi executado em frente a esta casa quando atendeu a porta. A casa pertence a uma suposta amante do policial morto. Ele era irmão de Vanderlei de Aquino, principal mandante, segundo a polícia, da morte do prefeito da cidade de Jandira, Brás Pasqualin. A polícia trabalha com 3 hipóteses no caso do assassinato de Jairo de Aquino: crime político, crime passional ou envolvimento com crime organizado. Esta última hipótese, segundo as investigações, é a mais provável. Jairo já tinha sido preso antes e era suspeito de ter assassinado um vereador em 2001. O irmão dele era o suplente e assumiu a vaga na Câmara. A polícia suspeita que o assassinato foi o início de uma ação para colocar o crime organizado dentro da administração pública da cidade. Dentro das provas que nós colhemos dentro da morte do prefeito, já aparecia alguma coisa do Jairo Aquino com vínculo ao crime organizado. Isso já existe nos relatórios da investigação. Nós obtivemos alguns informes entre a noite de ontem e hoje de uma eventual participação dele em alguns crimes. E isso, obviamente, está sendo investigado e teria uma motivação com base em desajuste entre criminosos. Vocês gostariam de comentar Jandira e, somando-se a isso, a situação de Campinas, onde o prefeito está preso, o vice-prefeito... Não, o vice-prefeito, a primeira-dama está... Ele está detido. Conseguiu habeas corpus, o vice. Tá, mas ele chegou a ser detido quando chegou da Espanha. Chegou. Vocês querem comentar? Não, é grave. São 2... Veja, quando a gente fala de corrupção, sempre fala de outros estados. Nós estamos falando de São Paulo, o estado mais importante da federação. Jandira, na região metropolitana, que é um caso grave que ainda não foi solucionado. Uhum. A prefeita vice que assumiu estava com medo de ser assassinada, deu declarações. E no caso de Campinas, muito mais importante, é o 3º município do estado, um município rico. Não é a primeira vez que tem problemas. O prefeito Toninho foi assassinado. Até hoje a história não foi muito bem explicada. Dizer que ele estava na rota de fuga do Andinho, que na época se transformou numa espécie de inimigo público número 1, aquilo não ficou esclarecido, e agora um episódio muito grave que vai ser julgado agora pela Câmara dos Vereadores. Né? A primeira-dama continua desaparecida. Continua desaparecida. Agora em Campinas, o que tem novidade é que a Câmara de Vereadores instaurou uma comissão processante e vai ouvir o prefeito agora. E o Ministério Público já tem a denúncia formalizada e o processo corre na Justiça. E se não tem o prefeito, não tem o vice-prefeito, assume o presidente da Câmara? Sim. Aí sim, aí assume o presidente da Câmara. Precisa ver a isenção dessa Câmara na condução de todas essas coisas, porque deve estar lá um bichinho na cabeça de cada vereador e diz, olha, eu posso ser o presidente da Câmara e ser o novo prefeito. Sei. Não é? Quer dizer, já deve ter passado da etapa da preocupação com as investigações. Agora, isso é uma brincadeira, obviamente. É importante agora a população de Campinas, afinal, está mobilizada a comparecer à Câmara, acompanhar as sessões. Se vai ser uma discussão que pode levar ao impeachment do prefeito, a participação da população é fundamental. E nós estamos falando do 3º município do estado de São Paulo. Né? Olha, depois de 4 assassinatos em menos de uma semana, o governo federal convocou uma reunião de emergência com os governadores da região norte. Um dos objetivos é dar proteção aos ambientalistas ameaçados de morte. O governo federal anunciou a criação de um grupo interministerial para discutir a violência no campo. O grupo será formado pelos Ministérios da Justiça, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria-Geral da Presidência e Gabinete de Segurança Institucional. As primeiras reuniões vão identificar os conflitos e tomar as providências para a implantação imediata dos assentamentos florestais. O Planalto ainda convocou para amanhã uma reunião de emergência com os governadores de Roraima, Rondônia, Amazonas e Pará, para discutir o aumento da violência fundiária nos 4 estados. Na semana passada, 4 camponeses foram assassinados.
3 no Pará e 1 em Rondônia. O caso mais recente foi a execução do agricultor Erenilton dos Santos, de 25 anos, em Nova Ipixuna. No mesmo município, foram mortos 4 dias antes o casal José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo. Na quinta-feira, outro ambientalista, Adelino Ramos, foi morto a tiros em Rondônia. Um suspeito do crime foi preso hoje em Extrema, de Rondônia. O governo federal anunciou ainda a liberação até dezembro de R$ 1 milhão para superintendências do INCRA no Pará e no Amazonas. As providências que estão sendo anunciadas hoje são uma resposta do governo federal e do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, aos óbitos, aos assassinatos. Nós não aceitamos e vamos recrudescer fiscalização, investigação e vamos fortalecer as ações para desenvolvimento sustentável na região. O Código Florestal foi tema de debate hoje em São Paulo. A Associação Brasileira do Agronegócio reuniu empresários e ruralistas. Do lado de fora, houve protesto. Motosserra ligada. Ambientalistas do Greenpeace fizeram um protesto contra o desmatamento. Eles temem que o Código Florestal, aprovado pela Câmara na semana passada, aumente a devastação e pedem mudanças. Um dos pontos que mais chamam a atenção é o fato do projeto autorizar o pequeno produtor, com área de até 4 módulos fiscais, a abrir mão da reserva legal, que é uma parte da propriedade com mata nativa. Em São Paulo, 4 módulos fiscais correspondem a 2,5 vezes o Parque do Ibirapuera. A diferenciação que deve haver e que nós concordamos deve ser para a agricultura familiar, esta agricultura que vive do campo. Senão, o que vai acontecer nesse país? Donos de grandes propriedades simplesmente vão repartir a sua propriedade em 10 parcelas, colocar 10 laranjas e se beneficiar dessa lei. Este Brasil do jeitinho, este Brasil da impunidade precisa acabar. Para debater o Código Florestal, a Associação Brasileira do Agronegócio reuniu empresários em São Paulo. Os ruralistas admitem que a iminência da aprovação do código provocou uma corrida ao desmatamento, principalmente no estado de Mato Grosso. Mas eles consideram que o texto preserva o meio ambiente. Nós estamos protegendo por lei, é o primeiro país do mundo a fazer isso, mais de 50% do território nacional. E isso precisa ser valorizado. O deputado Aldo Rebelo, relator do novo Código Florestal, confirmou presença no evento, mas não apareceu. O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Duarte Nogueira, afirmou que o código é um avanço, mas que o texto que segue agora para o Senado ainda precisa de ajustes. O presidente da Fundação Amazonas Sustentável, Virgílio Viana, representou os ambientalistas no debate. Ele espera que os senadores enxerguem a proteção ao meio ambiente como um bom negócio para o Brasil. Nós só vamos vencer a batalha contra o desmatamento se nós fizermos com que a floresta tenha mais valor em pé do que derrubada. E isso o Código contribui muito pouco. Bom, o ponto positivo é que está tendo uma discussão aí que ainda vai rolar por muito tempo, pelo que eu entendi até agora. Agora, voltando ao caso dos assassinatos dos ambientalistas, o que esses ministérios, esses ministros que estão sendo mobilizados, o que a gente precisa assistir para saber que essa mobilização deles realmente é para valer? Então, primeiro quero saber porque não foi nenhum ministro lá nos atos fúnebres para dar apoio à população, para encorajar aqueles desbravadores que estão lá, são extrativistas, estão organizados, porque não foi ninguém do governo lá. É um absurdo. Eu estive uma vez, quando assassinaram uma líder de trabalhadores rurais na Paraíba, Margarida Maria. Ela estava fazendo uma campanha, sabe para quê? Para que os usineiros dessem a carteira de trabalho e assinassem a carteira de trabalho. Abriram a porta da casa e deram um tiro na cara. Eu pude ver como aquilo influencia no processo de organização dos trabalhadores, como aquilo intimida. Uhum. Por isso o governo tem que estar presente lá. Mas no Congresso houve aplausos, não foi? Lamentavelmente, quando essa notícia chegou no Congresso, alguns setores que estavam nas galerias e alguns deputados aplaudiram como se fosse um ato louvável. A notícia das mortes. Uma coisa está extremamente ligada. Se você tem um grupo que no Congresso demonstra um apoio sem nenhum tipo de restrição a todo esse movimento em torno do Código Florestal, que fala em anistia, isso se estende. Então aí você desmata, aí você não respeita mais lideranças, e afastar um líder desse, como desses 4 aí,
para surgir outro no lugar. Eu acho que na primeira parte da notícia, é bom lembrar, o telespectador não sei se recorda, na época do primeiro governo Lula, quando o Ricardo Berzuni era ministro do Trabalho, 3 fiscais do Ministério do Trabalho foram mortos em Unai, Minas Gerais. Houve muito barulho na época, até hoje não foram punidos os mandantes, que são poderosos local, que continuam inclusive exercendo poder na prefeitura de Unai. Esses fatos se repetem porque é necessária a ação do governo central. No caso brasileiro, o federalismo é uma questão histórica, é terrível no Brasil. Enquanto em outros países o poder local é o autogoverno que gerou a democracia, no caso do Brasil, você descentralizar significa entregar poder ao mandão local. É fundamental a ação do governo federal, da Polícia Federal para punir, para vigiar e para que esse processo passe para a esfera federal. Porque se esses processos ficarem na esfera local, muitos dos mandantes serão inocentados, por incrível que pareça. A partir de janeiro do ano que vem, o óleo diesel será menos poluente nas regiões metropolitanas do país. Uma decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente determina a redução da quantidade de enxofre no combustível. São Paulo tem hoje a maior frota do país, 7 milhões de veículos. Conta também com 8.700 postos de combustível. 90% deles vendem óleo diesel, mas nenhum está preparado para oferecer o novo S50. A partir de 1º de janeiro de 2012, a Petrobras vai ter que fornecer o diesel S50 com menor teor de enxofre, que por isso mesmo polui menos. A indústria automobilística também terá que fabricar veículos com motores preparados para circular com o novo diesel. O problema para o consumidor pode estar na hora de abastecer. Dos cerca de 30 mil postos registrados pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, no país, apenas 300 já implantaram bombas específicas para o novo diesel. Já olhei para ver se eu consegui encontrar, porque eu já estou sabendo que os novos motores já vêm assim, mas até agora não tem ninguém se preparando para nada. O Sindicato de Donos de Postos de Combustível calcula que a instalação de cada bomba custará entre 80 mil e 120 mil reais. Apesar de a adoção do novo diesel ter sido adiada por 3 anos, o presidente do sindicato afirma que para custear o investimento, a categoria vai precisar de mais tempo. Nós teríamos que ter um planejamento para que fosse viável para todos, inclusive para o dono do posto de gasolina, que vai investir um bom dinheiro nisso. Segundo a ANP, com apenas um serviço de limpeza, é possível a utilização dos mesmos tanques e bombas atuais. Hoje no Brasil nós temos em torno de 38 mil postos, dos quais 7 mil se comprometeram a ter os ditos, as bombas com combustível com S50. Acredito que não vai haver problema. O diesel S50 também poderá ser usado pelos veículos antigos. O que não poderá acontecer é o abastecimento de veículos novos com um combustível mais poluente. Não pode ser usado sob pena de danificar seja o motor que o pós-tratamento do veículo para redução das emissões. A emissão de gases do efeito estufa bate recorde em 2010. É o que aponta um relatório da Agência Internacional de Energia divulgado hoje. O relatório indica que a emissão de gases aumentou 5% em relação a 2008. A velocidade também preocupa. A agência estima que as emissões já chegam a 80% do esperado para 2020. O recorde negativo ameaça o cumprimento da meta internacional para conter o aquecimento global. O relatório também aponta os países desenvolvidos como os grandes responsáveis pelas emissões. Já os países em desenvolvimento, como a China e a Índia, registraram um aumento maior por conta do crescimento econômico. E a Alemanha decide fechar todas as usinas nucleares até o ano de 2022. Atualmente, 25% da energia consumida no país é produzida por centrais atômicas. Das 17 usinas nucleares existentes na Alemanha, 8 já estão paradas. Outras 6 serão desligadas nos próximos 10 anos e 3 no final do prazo estabelecido hoje pelo governo, que é de 2022. Após o terremoto seguido de tsunami, que arrasou a usina de Fukushima, no Japão, em março, o governo da Alemanha ficou sob enorme pressão para se livrar da usina nuclear. O Partido Verde, que vem se tornando uma importante força política nacional, defende o investimento em energias limpas, como a eólica e solar.
É uma ousadia da Alemanha fazer esse programa? Porque a gente pensa 2022 ainda está longe, mas pensar num país como a Alemanha... Não é ousadia ter um projeto, ter um plano. É o que falta para nós. Nós temos 2 usinas nucleares em funcionamento, em Angra, e uma terceira em construção. Se defende que essa terceira seja concluída para gerar energia. Mas a partir Sairia daí, mais caro desativar, não é isso? Mais caro, muito investimento, etc. Mas o que ninguém diz é o seguinte, o que nós vamos fazer para ter uma solução como a Alemanha está adotando? Porque a Alemanha, na hora que ela fala que vai desativar, ela já tem o que colocar. Alternativas. Não é? Então, o que o governo tinha que ter? Um programa onde poderiam ser substituídos num curto espaço de tempo, prazo que a Alemanha tem, as usinas que nós temos e ficarmos sem energia nuclear. Agora, essa decisão alemã vai ter um efeito em cadeia na Europa, né? Que vai ser muito importante. Há países que a energia nuclear representa muito mais do que um quarto. Isso que eu ia falar. Por exemplo, na França, 75%. Na Alemanha, só 25%. Só 25%. Esse efeito em cadeia vai ser muito importante, porque, claro que vai ter um movimento fortíssimo na França, para que siga o exemplo da Alemanha. Então, essas energias limpas serão extremamente importantes, que vão ser desenvolvidas agora, né? Especialmente nessa década, assim como nos Estados Unidos. Há uma série de investimentos pesadíssimos em novas energias. Então, vai ser interessante porque não vai ter uma pressão muito grande de vários países europeus que vão seguir o exemplo alemão. Alemão daí que é uma forma ousada e um compromisso efetivo e estabelecendo uma data final. Não significa que vai terminar, vai acabar em 2022. Algumas vão acabar inclusive antes, em 2018, 2019. Ah, entendi. Isso numa economia como a da Alemanha, como a Alemanha, que é uma das maiores economias do mundo. Essa energia eólica, todo mundo vê aí, esses equipamentos são patenteados. E os melhores equipamentos têm custos altíssimos no mercado. Então, não é se pensar assim que, de repente, você vai adotar esse tipo de energia sem pagar uma fortuna que precisaríamos investir aqui no Brasil numa tecnologia própria para atingirmos a perfeição da exploração da energia eólica. Mas certamente deve ser um custo mais baixo do que uma usina... Claro, mas temos que investir aqui nisso. Claro, e mesmo a usina hidrelétrica, viu? Porque a gente fala que é limpa, etc., mas o custo de uma energia hidrelétrica, o lago, a área que acaba ficando submersa, os que são desalojados, é muito alto, além das mudanças climáticas na região, que esses lagos imensos das grandes usinas hidrelétricas no Brasil. A seguir, presidente Dilma Rousseff vai ao Uruguai depois de adiar a viagem por 2 vezes por questões de saúde. E mais, derrota eleitoral de Berlusconi coloca em risco o futuro do polêmico ministro italiano.